Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. É um prazer enorme poder receber vocês. Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou Reginaldo Guilardi, personal trainer e coach de emagrecimento consciente. Eu ajudo as pessoas a conseguirem conquistar o peso desejado e a viverem felizes e plenas com o próprio corpo. Então, ao longo da minha carreira, da minha experiência nesses 20 anos trabalhando com clientes tentando emagrecer, eu pude perceber o quanto que é difícil e ao mesmo tempo o que de fato funciona para que as pessoas consigam ter sucesso no seu emagrecimento, ok? Então sejam bem-vindos, boa noite a todos e mais uma vez estaremos aqui compartilhando com conteúdo de extrema relevância para quem deseja emagrecer, ok? Então você que está chegando aí pela primeira vez na minha live, curta lá a minha página, convide os seus amigos, compartilhe a minha e pede para mais gente curtir a minha página para que vocês recebam semanalmente, diariamente, informações relevantes a respeito do emagrecimento, ok? Antes de começar, deixa eu ver se alguém já chegou aqui, quem é que está presente, para a gente iniciar o nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre o último hábito da série Os Hábitos que Interferem no Emagrecimento, e esse último hábito eu deixei por último propositadamente porque é aquele que mais interfere, aquele que tem maior efeito de emagrecimento, e portanto nós vamos falar sobre este hábito hoje, ok? Então fica comigo até o final dessa live porque você vai receber informações importantes e eu vou tentar aqui junto com vocês abordar esse hábito de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, mas que seja esclarecedora, inclusive desmistificando alguns mitos, aí algumas coisas que estão aí por trás desse hábito e que certamente vão ajudar você a ter mais resultado, e vou tentar de uma forma bacana simplificar para você o que de fato funciona nesse hábito para que você consiga colocar em prática hoje, agora, e já ter resultados e poder usufruir de um corpo melhor já no final do ano agora, ok? Então deixa eu ver se tem mais quem está chegando aí para a gente iniciar a nossa live. E eu peço para vocês, pessoal, se vocês têm amigos, familiares que também desejam emagrecer, que também estão nessa mesma jornada que vocês, e que sofrem do efeito sanfona, que já tentaram diversos tipos de dietas diferentes, que não conseguem ter resultado, que compartilhem esta live e convidem mais gente para assistir, pois é fundamental que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação para que elucide alguns mitos, para que esclareça algumas dúvidas e que as pessoas consigam pôr em prática tudo aquilo que elas precisam para de fato ter resultado, ok? Então, antes de começar a falar desse nosso último hábito, né, eu quero então aqui de uma forma rápida resgatar um pouco do que eu falei, as semanas anteriores. A cada semana eu vim fazendo uma live falando sobre os 7 hábitos que interferem no emagrecimento, né? Então a gente falou sobre a questão do sono, a importância de você dormir adequadamente, o quanto que isso interfere no seu emagrecimento. Então se você tiver alguma dúvida ou tiver curiosidade de saber como que o sono afeta no seu emagrecimento, procura lá na minha página as lives anteriores, tá? Falamos sobre respiração, falamos sobre a ingestão de água, falamos sobre a mastigação, falamos sobre a importância de ter horários fixos, rotina nas principais refeições, o quanto que isso também contribui no processo de emagrecimento. E na live da semana passada nós falamos sobre a importância da atividade física, né? E talvez aí alguns devem ter se surpreendido que, embora eu seja profissional de educação física, eu disse para vocês na semana passada que o efeito agudo da atividade física no emagrecimento ele é muito pequeno. Que se você vai fazer atividade física com esse objetivo somente, você não vai ter muito resultado e vai acabar se frustrando. Mas que a atividade física é algo que você tem que fazer para a sua vida. E trouxe aí uma série de benefícios que a atividade física propicia, né, para nível de saúde. E além disso, eu também falei um pouco da importância da atividade física como um hábito angular, ou seja, aquele hábito que por conta dele você acaba trazendo outros hábitos também
importantes e saudáveis, né? Então, normalmente as pessoas que começam a treinar, elas se preocupam em beber mais água, em dormir mais cedo, em se alimentar melhor, em fazer meditação, em fazer atividades que diminuem o estresse, enfim. Então, a atividade física ela é fundamental não só para o emagrecimento, mas é para toda a vida. Então, eu trouxe essa questão para vocês. Então, quem tiver alguma curiosidade e quiser saber mais informações da influência da atividade física no seu emagrecimento, olha na live da semana passada, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou aqui. Parece que tem. Boa noite, pessoal. Quem eu não falei ainda, quem que está aqui ao vivo me acompanhando, não estou conseguindo visualizar aqui a pessoa, mas boa noite, seja bem-vindo e vamos dar início à nossa live, ok? Pessoal, não esqueçam de ficar comigo até o final. Hoje nós vamos falar sobre o hábito que mais interfere no seu emagrecimento e não esqueçam de compartilhar e convidar as pessoas para que mais gente participe desta live, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar do principal hábito que interfere diretamente no seu emagrecimento. Eu falo do principal hábito porque ele é o hábito que, de acordo aí com os estudos, de acordo com a opinião de vários especialistas, este é um hábito que é responsável por 70% aproximadamente do seu emagrecimento, se não for mais, tá? E você sabe de qual hábito que eu estou falando? Para você que está aí me ouvindo, qual que é o maior vilão do seu emagrecimento? Na sua opinião, é sobre este tema que nós vamos tratar hoje. Qual é o seu maior vilão do emagrecimento? Na sua opinião, tá? Então hoje nós vamos falar. Coloca aqui para mim, à medida que você for chegando e assistindo, coloca para mim qual que é o maior vilão do seu emagrecimento na sua opinião, tá? E hoje eu quero trazer para vocês esse hábito que é, de longe, o que mais impede que você emagreça ou o que mais favorece que você emagreça. Você pode ver pelos dois lados, e é aquele que tenha o maior efeito direto, agudo, no seu emagrecimento, sendo responsável, de acordo com os estudos, por 70% ou mais dos seus resultados, tá? Quem chegou aqui, tem mais gente entrando, boa noite, dá um oi pra mim, me diz quem tá chegando aí, eu não tô conseguindo ver aqui quem são as pessoas, só um minutinho, não tô conseguindo ver aqui, daqui a pouco aparece pra mim, ok? Então vamos lá. O hábito ao qual eu estou me referindo, que é responsável por 70% ou mais dos seus resultados, é a alimentação, ok? Então a alimentação é de extrema importância para que você consiga os seus resultados. Então nós falamos aqui já de 6 hábitos que interferem no seu emagrecimento. Falamos de atividade física, de sono, da ingestão de água, de horários e rotinas para você se alimentar. Falamos de mastigação, e hoje falamos de atividade física, né? E hoje eu quero trazer aí o hábito que mais faz com que você tenha resultados, ou que mais te impede de obter resultados, que é a alimentação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E por isso que é importante, porque hoje nós vamos falar daquilo que interfere diretamente no seu resultado. Pedrinho também entrou agora, boa noite Pedrinho, minha mãe provavelmente está assistindo também, boa noite mãe. Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live, eu não estou conseguindo ver quem são as pessoas que estão aqui assistindo ainda, tá? Mas vamos tocar. E antes de falar da alimentação, né, eu sei que é um tema que é muito, que ao redor desse tema existem muitos mitos, né, muitas dúvidas, muitas confusões, né? Até porque a própria mídia, a própria indústria alimentícia que patrocina muitos dos estudos, a própria indústria farmacêutica, enfim, existem muitos mitos a respeito da questão da alimentação e o que de fato funciona ou não para o seu emagrecimento. Eu quero aqui hoje, através dessa live, falar sobre alimentação, mas trazer informações de uma forma objetiva, simplificar para vocês a informação de uma forma menos técnica possível e que você seja capaz de aplicar o que eu vou falar aqui hoje imediatamente e possa ter bons resultados no seu emagrecimento e já poder colocar isso em prática agora e conseguir já colher os frutos já agora no final do ano, no verão, que você vai na praia
que as pessoas ficam mais expostas, as pessoas usam roupas mais curtas e normalmente isso é um problema. E eu quero hoje que, se você colocar em prática o que eu vou falar hoje nesse hábito, que é o que mais interfere no seu emagrecimento, certamente você já vai ter bons resultados, ok? Então fica comigo até o final para que você tenha aí todas as informações completas e saiba exatamente o que funciona e o que não funciona, tá? Eu quero dizer também que o que eu vou trazer aqui para vocês de informação são baseados em evidências científicas, tá? Nos estudos mais modernos, em estudos feitos através de ensaios clínicos randomizados, né? Então não estou falando de estudos observacionais, estou falando de ensaios clínicos randomizados que estabelecem causa e efeito, ok? Então vamos lá, pessoal, para falar de alimentação. Primeiro eu queria trazer aqui alguns conceitos que as pessoas às vezes fazem confusão e que só de fazer confusão com esses conceitos e fazem confusão porque está na mídia diversos tipos de pontos de vista diferentes e aí não vem ao caso aqui dizer o que está certo e o que está errado, mas eu quero dizer o que eu, Reginaldo, acredito, o que eu tenho visto nos estudos e o que eu tenho visto na prática aplicando nos meus clientes, o que eu tenho visto funcionando e tendo resultados excepcionais, ok? E principalmente resultados de uma maneira definitiva, ok? Então a gente ao longo da vida aí ouve falar algumas expressões do tipo a gente cresce ouvindo dizer que o corpo humano é como se fosse uma conta bancária e que para você emagrecer você precisa manter ou o saldo positivo ou o saldo negativo, ou seja, consumir mais calorias do que você gasta ou gastar mais calorias do que você ingere. Enfim, existe muito essa crença, né? E em algumas lives anteriores eu já consegui quebrar um pouco isso e mostrar para vocês o porquê que isso não é verdade, né? Então, imaginar que você comendo menos do que você gasta, você vai ter um bom resultado, isso depende de uma série de fatores. Eu quero falar aqui para você um dos principais, tá? Quando você come, cada alimento que você ingere, independente da origem, ele vai ter uma reação no seu organismo e essa reação pode ser mais inflamatória ou menos inflamatória e dependendo dessa reação você vai liberar determinados hormônios que vão provocar, que vão ter consequências no seu organismo. Isso vai fazer com que você acumule mais ou menos gordura, com que você utilize mais energia do próprio alimento ou que você acumule essa energia em forma de gordura. Então, portanto, não é tão simples assim, não é como uma conta bancária, como as pessoas costumam dizer, né? Tia Ana, boa noite, chegou agora também, seja bem-vinda, mais um prazer aí recebê-la na minha live, ok? Então vamos lá, pessoal. Uma outra coisa que a gente ouve falar muito, né, é que você precisa ter um balanço energético negativo, até baseado nesse conceito da conta bancária, né? Ou seja, você precisa consumir menos calorias do que você gasta, né? E aí as pessoas, pensando nisso, comem super pouco ou vivem fazendo dietas restritivas que, além de não funcionar, são impossíveis de você manter por muito tempo, ou tentam compensar esse balanço energético negativo, gastar mais calorias do que consome através da atividade física e se matam na academia e veem que também não funciona, porque a quantidade de energia que você obtém através da alimentação geralmente, quase sempre, é muito maior do que você consegue gastar na academia, e não é essa conta que a gente tem que fazer, porque senão essa conta não vai fechar nunca e você não vai conseguir dar conta de treinando, queimar tudo aquilo que você ingere, exceto se você fizer dieta hiper restritiva, que a gente já sabe que não funciona, vai desacelerar o seu metabolismo e ao mesmo tempo vai ser impossível de você permanecer nessa dieta por muito tempo, né? Então o que eu prego aqui é que você faça uma alimentação saudável, que você mude o seu estilo de vida e você consiga emagrecer naturalmente pelas escolhas que você faz no dia a dia e não vivendo escassez, restrição, que a gente sabe que não funciona, tá? Uma outra coisa que a gente ouve falar bastante é fecha a boca que emagrece, né? Então é outro dito popular aí bastante comum e não é tão simples assim, não é assim que funciona, ok? Então é um outro mito aí também que eu gostaria que eu já em outras ocasiões também pude
conversar com vocês a respeito, ou poxa, como eu já falei, treine muito, treine mais que você emagrece, também não é assim que funciona, né? Então, o que eu quero falar aqui para vocês é trazer algumas coisas que eu acredito que tem funcionado bastante, né? Tati, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer recebê-las aí e espero que você tenha sucesso no seu processo de emagrecimento, que começou agora recentemente, e depois você vai poder contar pra gente aí como é que foi, ok? Então vamos lá, pessoal. Algumas coisas que eu gostaria de alinhar antes de falar diretamente da alimentação para vocês, que é o hábito que interfere de uma forma mais significativa no seu resultado, muito mais que a atividade física, muito mais que o sono, que a mastigação, que a água, que os horários de rotina de alimentação, que qualquer outra coisa, tendo resultados acima de 70% dos resultados vem através da sua alimentação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Queria falar algumas coisas também que é importante que vocês pelo menos reflitam e ao mesmo tempo procurem na ciência informações corretas e talvez evidências científicas que comprovem algumas coisas que são faladas aí na mídia que a gente sabe que não funciona, né? O mesmo conceito de dieta, né? Eu acho que é um conceito muito errôneo, porque a dieta ela pressupõe que você comece fazendo algo que você não esteja acostumado, e a dieta pressupõe restrição, e muitas vezes a dieta pressupõe algo que é impossível de fazer, e a dieta pressupõe também algo que tem início, meio e fim. E o que a gente prega aqui é que você tem que ter um estilo de vida saudável, onde a alimentação vai fazer parte desse estilo de vida e seja algo que você consiga levar para o resto da sua vida e não durante um período específico que você deseja perder peso e depois você volta a ter o seu estilo de vida anterior, volta a ter hábitos de vida que não são tão saudáveis e você volta a engordar novamente e vive naquele efeito sanfona. Então, realmente ninguém merece viver a vida toda fazendo dieta, mas você precisa de fato saber se alimentar e adotar um estilo de vida saudável para que você consiga fazer isso ao longo da sua vida e, portanto, colhe os resultados desse seu estilo de vida saudável, ok? Falei já aqui da questão do balanço energético. Uma outra coisa que é importante também, pessoal, a questão de contar calorias, né? A gente sabe que isso não funciona, né? O corpo humano ele é um sistema biológico integrado, ele não é uma calculadora matemática. A gente sabe o quanto que as pessoas que já fizeram alguma experiência de contar calorias, né? Além de ser muito restritivo, além de ser quase impossível você fazer esse controle no dia a dia, porque a vida é muito dinâmica e nem sempre você consegue controlar exatamente aquilo que você está consumindo. Uma outra coisa importante é que contar calorias ele se torna difícil porque você não consegue saber exatamente aquilo que você está comendo e principalmente porque contar calorias, se for muito restritivo, desacelera o seu metabolismo. Então o corpo entende que você está vivendo um período de escassez e ele vai queimar menos gordura, menos energia para preservar a sua vida, imaginando que você vai ter um período de escassez muito grande e você acaba desacelerando seu metabolismo e, portanto, acaba emagrecendo menos ou não emagrecendo, embora você esteja comendo menos, né? Mas, principalmente, contar calorias não funciona porque o que determina a resposta do seu organismo aquilo que você está comendo é o mais importante, né? Então, se você está ingerindo calorias, eu sempre dou esse exemplo, né? Se eu estou ingerindo 100 calorias advindas de um filé de salmão e 100 calorias advindas de uma colher de açúcar, embora sejam 100 calorias, o efeito que isso tem no seu organismo é totalmente diferente, né? A resposta hormonal, inflamatória, enzimática são muito diferentes, sendo que você está obtendo 100 calorias do salmão, você está obtendo proteínas e gorduras boas e outros nutrientes que são importantes para o seu dia a dia. E quando você está ingerindo 100 calorias do açúcar, além da resposta inflamatória e hormonal que vai causar através da insulina, você está ingerindo calorias totalmente vazias que não vão te trazer benefício algum. Então, de fato, contar calorias aí não funciona e é um dos outros mitos que a gente vê aí pela frente, tá? E para finalizar esse processo, né, o que eu queria falar para vocês que é importante comer alimentos de verdade, tá? E qual que é o conceito de alimentos de verdade? São todos os alimentos que a nossa natureza fornece,
tá? Então fica muito simples se você pensar nesse conceito, fazer as escolhas diárias sobre o que comer e o que não comer, né? Eu costumo dizer, quando você vai comprar alguma coisa para comer, se pergunte, isso dá na árvore, isso vem da plantação da terra ou isso foi produzido pela indústria, né? Então, alimentos de verdade é tudo aquilo que a mãe natureza nos fornece. Então, que eu consigo comprar geralmente na feira ou no açougue, né? Agora, o que não for alimento de verdade, que foi produto industrializado, alimentos processados, que passou por uma série de modificações, recebeu corante, recebeu substâncias para que ele ficasse mais tempo ali na prateleira, tudo aquilo que você comprar normalmente na padaria ou no supermercado é algo que não vai te fazer bem. Então não é alimento de verdade, é alimento comestível e portanto não vai contribuir para o seu emagrecimento. Então escolha alimentos de verdade, tá? Use um outro conceito que é coma tudo aquilo que você descasca e evite de comer tudo aquilo que você desembale ou tudo aquilo que você desembrulhe, ok? Um outro conceito que eu quero também trazer para vocês antes de falar de alimentação é a questão da densidade nutricional, né? Existem diversos tipos de alimentos e existem alguns alimentos que a gente chama de aceleradores, que são alimentos que contribuem mais para que você emagreça, tanto do ponto de vista do impacto que ele tem nas reações químicas, na resposta hormonal no seu organismo à medida que você come, assim como eles promovem mais saciedade e, portanto, você vai comer esses alimentos, e são normalmente alimentos que contêm mais fibras ou proteínas. Esses alimentos vão te dar mais saciedade, você não vai precisar ficar comendo toda hora, né? Então essa densidade nutricional também é importante. São alimentos também que têm alto valor biológico, ou seja, você consegue aproveitar grande parte daquilo que você está ingerindo como nutriente do seu organismo, ok? E por fim, aí também falar a questão do jejum intermitente. Eu não vou entrar muito nessa questão agora, mas que os estudos aí, evidências científicas têm comprovado o quanto que algumas estratégias de jejum têm favorecido as pessoas para conseguirem obter resultados de emagrecimento, né? Então, são conceitos que a gente vê muitos mitos e muitas coisas falando aí na mídia que muitas vezes confundem as pessoas, e que eu acho que cada um desses conceitos, se você tiver maior interesse, procura aí nas evidências científicas o que de fato funciona e certamente vão te ajudar no seu processo de emagrecimento, e todos eles de uma certa forma estão envolvendo o hábito alimentação, que é o fruto aí que é a razão da nossa live de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí para mim e vamos seguir aqui o nosso assunto, né? Então nós vamos falar hoje de alimentação. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui, eu vou trazer informações que servem para simplificar de uma forma objetiva para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, ok? Então, basicamente, quando a gente fala de alimentação e que os estudos comprovam que mais de 70% do seu resultado de emagrecimento ou do seu resultado de aumento de peso se deve à alimentação, então esse é o hábito que mais impacta no seu excesso de peso ou no seu emagrecimento, né? Então, basicamente, o que eu quero falar aqui é falar de uma forma geral que escolhas você deve fazer para que você tenha melhores resultados. E mais uma vez, o que eu vou falar aqui é baseado nas evidências científicas e baseado na experiência prática que eu tenho tido com os meus clientes e tenho acompanhado vários colegas que trabalham com coach de emagrecimento consciente mostrarem resultados incríveis também de que forma isso funciona, ok? Então vamos lá. Então, para resumir um pouco do que eu falei agora, o que importa mais não é a quantidade do que você come, mas o que importa é a qualidade do que você come. Então, se você privar pela qualidade, os seus resultados serão muito melhores, ok? Então, quando a gente fala de alimentação, basicamente nós temos 3 grandes macronutrientes, ok? Nós temos as gorduras, as proteínas e os carboidratos, tá? Então, basicamente, se você conseguir ter um ajuste, um equilíbrio e saber fazer escolhas qualitativas desses 3 macronutrientes, você não precisa de absolutamente mais nada. Se você conseguir fazer escolhas assertivas e que são comprovadas pela ciência, que tem resultados significativos no seu emagrecimento, se você fizer escolhas somente por esses 3 macronutrientes,
você já terá resultado e não precisará de absolutamente mais nada. O restante vai ser só para fazer ajustes e para melhorar um pouco mais ainda os seus resultados, mas o grosso, a grande parte do seu resultado vai vir do equilíbrio e do controle desses 3 macronutrientes, ok? Então, o primeiro que eu quero falar deles é sobre as gorduras, né? Que ao longo da história foram super demonizadas aí pela indústria alimentícia, obviamente com interesses aí por trás dos bastidores, incentivando as pessoas a comerem outras coisas, mas a gordura em si, ela não é tão perigosa quanto se pensava, né? Eu não sei se você lembra, mas há pouco tempo atrás, comer ovo era um sacrilégio, né? Era você pedir para morrer de problemas cardíacos, isso é o que pregavam, né? Então se comia só a clara e não se comia a gema. Comer carne vermelha também, do ponto de vista da gordura, era algo que não se pregava, e qualquer outro tipo de gordura aí era totalmente demonizada pela indústria, e hoje os estudos comprovam que não é a gordura quem faz o pior mal para o seu organismo. O grande responsável, o maior vilão é outro, tá? Então a gente tem aí dentro da questão da gordura, né? Basicamente as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras trans, né? Então as gorduras saturadas são são gorduras boas que normalmente estão presentes, são gorduras animais, né, que estão presentes nas carnes, tanto na carne vermelha, na carne de porco, na carne de frango. Também as gorduras saturadas estão presentes na manteiga, né? Então a manteiga também foi algo que sempre foi demonizado nos últimos tempos, e as pessoas optavam por margarina, né? Que é totalmente diferente, é totalmente industrializada, é óleo vegetal pura, gordura hidrogenada, gordura trans que só faz mal para o seu organismo, mas fizeram você acreditar que a margarina era melhor que a manteiga. Então a manteiga, ela tem uma gordura boa, favorável, que é uma gordura saturada, e também está presente na gordura saturada no óleo de coco, né? Então são 3 fontes de gordura que eu estou apresentando aqui para vocês, que são gorduras que não causam mal, pelo contrário, contribuem aí no seu processo de obtenção de saúde, ok? Além das gorduras saturadas, a gente tem as gorduras insaturadas, né, que a gente encontra normalmente no peixe, né? Nos frutos do mar em geral, no azeite de oliva, né, que também é super importante, no abacate, né, que também foi demonizado durante um tempo, e nas oleaginosas, que são as castanhas, né, nozes, a amêndoa e algumas castanhas que também tem essa gordura insaturada, que é uma gordura boa, né? Então, se você conseguir se alimentar ao longo da sua semana com equilíbrio, usando essas fontes de gordura, tanto as gorduras saturadas quanto as insaturadas, você vai ter benefícios importantes para o seu organismo, sem causar reações tóxicas e sem causar reações que promovam aí resultados que façam com que você acumule mais gordura, embora você esteja consumindo gordura, ok? Então o que eu estou falando aqui é você obter essas gorduras de uma forma natural, ou comendo carne, ou comendo peixe, ou comendo abacate, ou usando azeite, ou comendo castanhas, nozes, enfim. Não é para você ir lá, a pessoa hoje fala tão bem do óleo de coco, pegar lá e tomar um copo de óleo de coco, mas você poder, por exemplo, trocar a margarina ou óleo vegetal, seja ele óleo de canola, seja ele óleo de milho, óleo de soja, trocar isso por uma gordura de coco na hora de cozinhar, ou trocar por manteiga, é uma opção fundamental e que vai trazer grandes benefícios no seu processo de emagrecimento e principalmente na sua saúde, ok? E para finalizar a questão das gorduras, né, a gente tem aí algumas gorduras que são chamadas de gorduras essenciais, que são os ácidos gráficos, o ômega 3, né, que são gorduras aí importantes, e que você não obtém muitas vezes através do alimento, do que o corpo não produz, você só obtém através do alimento. Então é importante que você esteja comendo esses alimentos que eu mencionei aqui, que vão te favorecer essas gorduras, né? Então eu falei de gordura saturada, gordura insaturada, e faltou falar das gorduras trans, né? Essa gordura trans é de fato aquela gordura que você tem que evitar a todo custo, né? Então, para você ter uma ideia, a gordura trans, ela vem dos óleos vegetais,
elas são feitas, elas são gorduras hidrogenadas, né? Onde elas recebem aí hidrogênio na sua composição. São gorduras que foram feitas para durar muito tempo na prateleira, para ter um sabor diferente, para propiciar uma crocância no alimento, mas são gorduras que são totalmente ofensivas para a sua saúde e para o seu organismo, são totalmente tóxicas, e é o que normalmente as pessoas mais utilizam, né? Então essas gorduras trans, de fato, não vão te trazer benefício algum, pelo contrário, vão te desfavorecer no seu processo de emagrecimento, elas devem ser evitadas, ok? Então, de uma forma geral, gorduras de origem animal e gorduras insaturadas, comendo de uma forma natural, sem forçar a barra, você vai obter aí, bons níveis de saúde por conta delas, e não se preocupa que você não vai ter problema cardíaco, você não vai ter hiperglicemia, você não vai ter hipertensão arterial por conta disso, você não vai aumentar os seus níveis de colesterol a ponto de te causar algum problema por conta dessas gorduras, ok? O segundo macronutriente que eu queria trazer aqui para vocês era falar um pouco sobre a proteína também, né? Que a proteína é importante aí como uma função construtora e reparadora do seu corpo. Também participa na formação de hormônios, na formação de enzimas e na fabricação de anticorpos, né? Então a proteína basicamente ela te ajuda na sua síntese proteica, ela te ajuda a você ganhar mais massa muscular, a você e ganhando mais massa muscular você contribui para que você queime mais gordura como fonte de energia, se acelera o seu metabolismo, então é fundamental que você tenha massa muscular, além de toda a proteção que o músculo traz para os seus ossos e para as suas articulações. Então a proteína também ela é fundamental, ela é obtida através das carnes em gerais, obtida através do ovo, né? Então eu hoje não conheço nenhum alimento que seja tão nutritivo e tão barato, se pensar em custo-benefício, como o ovo, né? O ovo custa aí de 20 a 50 centavos cada unidade, e você consumindo ele de uma forma integral, a gema e a clara tem benefícios muito bacanas para o seu organismo, né? Então, quantas vezes ao longo da história, né, as pessoas usavam a clara e despejavam, jogavam fora a gema, e realmente um grande pecado. Então você consumir o ovo hoje de uma forma em geral é muito importante também, tá? E dentro da questão das proteínas, a gente tem também os aminoácidos, né, que é o produto aí da digestão da proteína, são os aminoácidos. A gente tem os aminoácidos essenciais, que também são obtidos através da alimentação, são aminoácidos que o seu corpo não produz, como a valina, a leucina, a isoleucina, a triptofano, a tirosina, enfim, que são aminoácidos essenciais e fundamentais para a sua construção muscular, né? Então a gente falou aqui da questão da gordura, né, e da questão da proteína, e a gente falou aqui que a gente tem gorduras essenciais e a gente tem proteínas essenciais, tá? E o terceiro macronutriente que está faltando falar é sobre os carboidratos, tá? E a minha pergunta e a minha questão aqui é: por que eu deixei o carboidrato por último? Porque o carboidrato, ele é de fato o grande vilão da sua alimentação. Ele é o seu grande vilão do seu emagrecimento, né? Quando eu falo em carboidrato, eu estou falando de açúcar, porque todo carboidrato, após o processo de digestão, independente do carboidrato, ele se transforma em glicose no seu organismo, e a glicose ela tem uma série de efeitos no seu organismo que vai promover, vai facilitar com que você aumente de peso, com que você armazene gordura e com que você crie aquela barriguinha que você detesta, que você tenha todos os problemas aí de saúde, são decorrências do excesso de carboidrato, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, arteriosclerose, então enfim, uma série de problemas aí causados pelo carboidrato, né? Então o carboidrato, ele basicamente ele está aí presente em termos de alimento, né? Nos tubérculos, nos legumes, está presente também de uma forma industrializada no pão, no macarrão,
nos doces, nos biscoitos e aí por aí vai. Acho que 80% do que você vai encontrar no supermercado tem aí açúcar, ou explicitamente ou de uma forma camuflada no seu rótulo, no seu ingrediente, razão pela qual a explosão do consumo de produtos industrializados fez com que aumentasse enormemente, substancialmente os índices de obesidade e de todas as doenças decorrências da obesidade, né? Então, basicamente, o carboidrato ele fornece a glicose, fornece o açúcar, e esse carboidrato em excesso é que faz com que você engorde, com que você acumule gordura, porque esse carboidrato é uma energia que você obtém através da glicose. O açúcar no sangue, quando ele entra em contato com o seu sangue, ele é altamente tóxico, tá? E para que tire essa toxicidade do seu sangue, o seu pâncreas produz um hormônio chamado insulina, que vai fazer com que retire esse açúcar do seu sangue para ele ser utilizado como forma de energia. Uma parte vai para o seu glicogênio muscular e o demais, uma parte fica armazenada no fígado também. Então uma parte vai no fígado, uma parte como glicogênio muscular no seu músculo, e o restante, se você não utilizar aquilo como fonte de energia imediata, vai ser acumulado como forma de gordura. E é aí que está o grande problema, né? Então eu costumo dizer que as pessoas que comem muito carboidrato, principalmente aqueles carboidratos que são processados, industrializados, que têm grandes dificuldades de conseguir emagrecer, e porque são eles exatamente que fazem com que você engorde e com que você não tenha níveis adequados e saudáveis, níveis bons de saúde, né? Então, o que eu quero falar a respeito do carboidrato de uma forma simples, né? O carboidrato ele vai fazer com que aumente muito seus níveis de insulina, e você ter muito níveis de insulina aumentado faz com que você também aumente a liberação do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio vai fazer com que também você acumule energia em forma de gordura, com que você armazene muita gordura, fora outras reações que vão causar no seu organismo que não são bacanas e não são saudáveis. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe, porque eu falei para vocês que eu queria trazer aí uma informação de alimentação de uma forma básica, simplificada, e que vocês que ajudasse vocês a fazer escolhas práticas no dia a dia, tá? Então, dos 3 grandes macronutrientes, você tem gorduras, proteínas e carboidrato, e o grande vilão do seu emagrecimento são os carboidratos. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Existem as gorduras essenciais, existem as proteínas essenciais, e os carboidratos não tem nada de essencial, porque na verdade a gente não precisa do carboidrato para nada, né? E é um engano o que falaram pra gente há tanto tempo, que para você treinar, para você fazer as suas atividades diárias, você precisa de carboidrato, e na verdade você não precisa. O seu corpo é muito inteligente em utilizar a gordura como fonte de energia, mas para que isso aconteça, você precisa permitir que o corpo utilize a gordura como fonte de energia. E para você permitir, você precisa não ter energia sobrando e circulante na sua corrente sanguínea, e o que provavelmente não acontece, porque as pessoas estão toda hora comendo, né? Então, essa história também de comer de 3 em 3 horas, de comer a todo momento, não permite que o seu corpo utilize qualquer outra fonte de energia que não seja o carboidrato e a glicose e o açúcar que você está comendo a todo momento. E, portanto, como você não tem um nível de atividade física tão grande, mesmo se tivesse, você não ia ser capaz de dar conta de usar todo esse açúcar como fonte de energia, você está sempre aumentando o peso, está sempre tentando enxugar gelo, está sempre tentando se matar para conseguir algum resultado, vive no efeito sanfona, porque você consegue cortar o carboidrato uma semana ou 2, mas depois não consegue manter, porque a sua alimentação não está equilibrada, porque você está vivendo sob um vício, né? O seu cérebro está viciado em consumir açúcar, e é difícil você passar por uma restrição muito grande se você não fizer um processo de reequilíbrio da sua alimentação. Enfim, o seu grande vilão do emagrecimento é o carboidrato, né? E que eu estou falando aqui de carboidrato, pessoal, a gente sabe que a batata é carboidrato, a batata doce é carboidrato, a cenoura, a beterraba, né? Todas as folhas e saladas
que são fibrosas, elas possuem também carboidrato e tá tudo bem se você conseguir consumir esses alimentos com um certo equilíbrio, né? O próprio arroz, né, ele tem bastante carboidrato e que também pode ser consumido com bastante controle, né? Mas de uma forma geral, o que eu estou falando aqui é do macarrão, do pão, de todos os produtos industrializados, dos doces e tudo aquilo que vai açúcar, do seu cafezinho diário que você põe açúcar, do chá, do suco, né? As frutas também tem bastante glicose, né? Em forma de frutose, que também é totalmente tóxica para o seu organismo e ela não é metabolizada. Para você ter uma ideia, a frutose, o açúcar da fruta não é metabolizado no seu organismo e ele é armazenado no fígado e aí se isso for em excesso, você vai ter a presença de gordura no fígado, que antes era muito comum só para quem ingeria álcool, né? Para quem era alcoólico, e hoje em dia é muito comum você ter gordura no fígado, que é chamada de doença hepática não alcoólica por conta do excesso de frutose que você consome diariamente, não somente em forma de fruta, né? Mas também em forma de açúcar, né? Aquele açúcar de mesa que você consome diariamente e que você põe lá no doce, no pudim, no bolo, no café, ele é chamado de sacarose, ele é 50% glicose e 50% frutose, tá? Então essa frutose ela não é metabolizada e ela vai ser armazenada no fígado, ok? Então são detalhes técnicos que eu não quero entrar muito aqui nessa questão, mas o que eu quero dizer para vocês é que se você tem 3 grandes escolhas de macronutrientes no seu dia a dia, gorduras, proteínas e carboidratos, e que se você quiser emagrecer, se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser tirar qualquer tipo de risco de ter doenças decorrentes da obesidade, que você deve optar por fazer escolhas através de alimentos que contenham gordura, que contenham proteína e evitar ao máximo alimentos que tenham carboidratos, principalmente os carboidratos industrializados, ok? Então é fundamental. Então aquela velha pirâmide alimentar que nós somos acostumados a estudar na escola e a conhecer, onde 60% ou 70% da sua alimentação vinha dos carboidratos, isso de fato não funciona. E essa pirâmide foi uma das grandes responsáveis por a população mundial ter engordado tanto, né? Inclusive eu quero aqui alertar vocês que muita gente acha que comer carboidratos integrais, então o pãozinho integral, o macarrão integral e qualquer outras barrinhas integrais como substituto do macarrão normal, do macarrão tradicional, do pão tradicional, do pãozinho francês, que isso vai melhorar e certamente não vai, porque todos eles, sendo integral, não tem carboidrato e portanto tem glicose, vai aumentar a sua insulina e não vai te favorecer no seu processo de emagrecimento, ok? Aí além disso, todas essas calorias advindas dos carboidratos industrializados, como eu já falei no início, são calorias vazias, que não te fornecem nenhum nutriente, nenhuma vitamina, nem nada que possa ser aproveitado pelo seu organismo. Pelo contrário, só aumenta a sua insulina, só aumenta a toxicidade do seu organismo e só faz com que você acumule gordura, né? Então eu costumo usar aí uma analogia, né, que é muito comum, né, para explicar para os meus clientes como que funciona o processo de emagrecimento, né? Então imagina que você tem um celular, tá? E você gostaria de descarregar a bateria do seu celular, ok? Então você vai tentar usar o máximo do seu celular para que você descarregue o seu celular. Porém, esse celular está todo o tempo, 24 horas, ele está conectado na tomada, tá? A minha pergunta é, como é que você vai conseguir descarregar o seu celular, por mais que você use, se ele fica o tempo todo carregando na tomada? Tá? Então é essa analogia que eu faço. Como é que você quer que o seu corpo queime gordura como fonte de energia, que você perca o excesso de gordura que você acumulou, se você o tempo todo está ingerindo carboidrato e você não permite que o corpo use a gordura como fonte de energia? Então é como se você quisesse gastar o seu celular, a bateria do seu celular, mas mantivesse ele carregando 24 horas por dia. É o que você está fazendo com o seu corpo e você quer ter resultado, você quer que ele perca gordura, mas você não permite que ele utilize a gordura como fonte de energia, porque você está todo o tempo carregando na tomada através do consumo de carboidratos industrializados, ok? Então essa é uma analogia fácil para que você possa entender como que as pessoas que estão tentando emagrecer
não tem sucesso, não tem resultado, parece que estão o tempo todo enxugando gelo ou correndo atrás do rabo, porque estão o tempo todo tentando descarregar, usar uma energia que está todo o tempo ligada na tomada, ou seja, está consumindo carboidrato o tempo todo e quer queimar gordura, e isso vai ser impossível. Então, enquanto você não interromper esse ciclo, não diminuir a quantidade de carboidrato que você come, não permitir que o seu corpo, que ele é uma máquina programada para queimar gordura, volte a funcionar normalmente, adequadamente, volte a utilizar a gordura como fonte de energia, enquanto você não perder o seu vício, se desintoxicar um pouco do açúcar que está presente em todas as suas células, você não vai conseguir ter resultados no seu emagrecimento, tá? Então, o que eu quero te dizer aqui é que você no dia a dia tem que fazer escolhas tirando esses carboidratos industrializados e processados. Se você conseguir fazer isso, tente, experimente, em 2 semanas você vai perceber a diferença, tá? Mas tem que tirar para permitir que o organismo primeiro se desintoxique e depois que ele comece a usar a gordura como fonte de energia. Aí você começa a perder medida, você começa a perder peso, você começa a ter um organismo trabalhando de uma forma muito mais natural e começa a ter muito mais resultados. E principalmente, né, as pessoas morrem de medo de tirar o carboidrato, morrem de medo, Reginaldo, como é que eu vou viver sem o pão? Como é que eu vou viver sem o macarrão? O que eu vou fazer se eu não comer meu docinho todo dia? As pessoas morrem de medo porque elas estão viciadas no açúcar, né? Então, as pessoas não querem abrir mão disso, e se elas não abrir mão disso, elas não vão conseguir ter resultado. Então experimente durante um período tirar esses carboidratos industrializados e processados da sua vida, da sua alimentação, que você vai aos poucos eliminar essa necessidade, esse vício que você tem pelo açúcar, e à medida que o tempo for passando, você já não sente mais tanta necessidade de comer o pão, o macarrão, o açúcar, o doce, porque você está tirando o seu vício dessa substância, tá? Então, isso demanda alguns dias que você consiga promover essa desintoxicação, eliminando o consumo a princípio, e depois com o tempo, né, uma vez que você atingiu o peso desejado, que você já não está mais viciado em açúcar, que você consegue ter muito mais controle sobre o consumo de alimentos, de carboidratos processados, você vai poder voltar a comer normalmente, se permitir um pouco mais nos fins de semana, em alguns outros momentos especiais, em comemorações, e está tudo bem, não vai ter nenhum tipo de problema. A questão é você consumir isso todos os dias, o tempo todo, tá? Então lembra que eu falei para vocês no começo, eu não acredito muito na questão da dieta em si, porque a dieta ela pressupõe que você tenha começo, início, meio e fim, e depois que acabou a dieta você volta ao seu estilo anterior. Não, eu acredito muito em você ter um novo estilo de vida, onde você consiga fazer escolhas a maior parte do tempo por alimentos saudáveis, alimentos naturais, alimentos de verdade, e você se permite em alguns momentos comer outras coisas também, e está tudo bem, né? O que não pode ser a maior parte do tempo você está consumindo carboidratos industrializados e está intoxicando o seu organismo, está criando uma resistência à insulina, está se tornando diabético, está acumulando gordura no fígado, está acumulando gordura aqui, aquela velha obesidade central, né, que traz uma série de riscos aí para a sua saúde. Enfim, o resultado que você tem aí é o que você está colhendo agora, é a dificuldade que você tem em perder peso. Então, de fato, aí quando a gente fala de alimentação, eu quis deixar esse último hábito, que é o mais importante, que é o que mais impacta no seu emagrecimento, eu quis deixar por último, porque realmente depende de você fazer essa escolha diária entre comer alimentos de verdade, entre comer gorduras essenciais, gorduras boas, saturadas e insaturadas, ou comer proteínas e fazer escolhas por carboidratos mais saudáveis e tirar a princípio todo o carboidrato industrializado, para que você tenha os primeiros resultados e você veja no seu corpo, você sinta os resultados, você ganhe confiança e você comece a dar passos importantes no seu processo de emagrecimento. Então você precisa fazer isso durante pelo menos uma semana, 15 dias, para que você comece a sentir os benefícios e comece a acreditar que é possível viver sem carboidrato industrializado, que é possível viver um tempo sem pão, sem macarrão. E eu posso aqui testemunhar que eu apliquei isso na minha vida e eu perdi em 2 meses 9 quilos sem tanta necessidade de perder peso. Eu posso testemunhar aqui
a favor dos meus clientes que estão fazendo intervenções nesse sentido e estão conseguindo resultados incríveis, né? As pessoas estão de fato se libertando desse vício que é o açúcar e estão conseguindo ter uma vida muito mais satisfatória, muito mais feliz e estão conseguindo olhar e falar assim, poxa, eu não estou sentindo falta de comer doce, eu não estou sentindo falta de comer pão, eu consigo viver sem o macarrão. Então as pessoas estão de fato vivendo uma vida de liberdade, se libertando desses alimentos que talvez você ainda acredita que é impossível viver sem. E não é impossível, é só você querer fazer escolhas que você vai ver os resultados em breve e é muito rápido, eles aparecerão, mas você precisa se permitir, você precisa dar chance para o seu organismo para que você consiga promover esses benefícios, ok? Então eu falei aqui da questão, né, por que a questão do carboidrato, para a gente finalizar, ela é tão contundente, né? Exatamente porque o carboidrato vai fazer com que aumente o seu nível de insulina, e a insulina é esse hormônio que tira o seu excesso de glicose do sangue e armazena em forma de gordura. Então não tem como, o corpo ele não convive bem com essa toxicidade de glicose no sangue, então é necessário que você produza cada vez mais insulina conforme você come cada vez mais açúcar, e chega um determinado momento que essa energia ela não pode ser mais utilizada, metabolizada para suas atividades naturais, mesmo que você treine muito, mesmo que você treine todos os dias, mesmo que você corra, mesmo que você faça crossfit, mesmo que você faça HIIT, mesmo que você faça o que você quiser, se estiver comendo carboidrato em excesso, você não consegue metabolizar e usar isso como fonte de energia, então a insulina vai pegar, vai tirar isso da corrente sanguínea e vai acumular como forma de energia, como forma de gordura, desculpa. Então não tem outro jeito de você fazer diferente se você não diminuir o consumo do carboidrato. Então o que a gente fala normalmente, né? Quando você consome gordura, né? Quando você consome gordura saturada ou insaturada, como eu falei para vocês, aquela que está presente, a gordura que está presente nas carnes, no abacate, no azeite de oliva, nas castanhas, no leite, no óleo de coco. Então quando você consome esse tipo de gordura, ela não aumenta o seu nível de insulina, ok? Quando você consome proteína animal, quando você consome proteína do frango, do peixe, do ovo, da carne vermelha, também não aumenta substancialmente seus níveis de insulina, né? Então você mantém o corpo no estado de equilíbrio e vai utilizando aquela gordura como fonte de energia. Agora, toda vez que você come carboidrato, independente se o carboidrato ele é integral, independente se o carboidrato ele da fonte que ele for, você vai aumentar a sua insulina, e toda vez que você aumenta a sua insulina, você acumula como fonte de gordura. Então é muito simples de entender dessa maneira, e se você conseguir entender isso, fica fácil você tomar decisões optando por alimentos que sejam mais naturais e que não sejam tanto fonte de carboidrato, ok? Para finalizar aqui, eu queria trazer uma pesquisa, né, que foi feita recentemente nos Estados Unidos, né, onde perguntaram para as pessoas o que elas comiam no dia a dia, e fizeram um levantamento para observar da onde que vem a quantidade de carboidrato e, portanto, de açúcar que as pessoas consomem no dia a dia, né? E essa pesquisa demonstrou o seguinte: 16% do que as pessoas consomem de carboidrato vem de sobremesas e doces. Olha só, pessoal, somente 16%, tá? Então muitas vezes você que está aí pensando que o seu problema é o brigadeirinho que você come depois do almoço, que é aquele chocolatinho que você come no fim de semana, só 16% do seu açúcar de consumo diário vem de sobremesas e doces, tá? 37%, mais que o dobro, vem das bebidas adoçadas, né? Refrigerantes, suco, chás, bebidas esportivas, tudo aquilo que você toma, muitas vezes está escrito lá Diet, Light, ou que você está consumindo achando que é saudável, são essas bebidas industrializadas. Então 37% do açúcar que você consome diariamente vem das bebidas, tá? Então, e pasmem, né? 43% do açúcar vem dos pães, das massas, dos produtos industrializados, biscoito, bolacha, qualquer outra coisa. A gente não tem ideia, mas assim, tem muitas coisas que são salgadas
que vendem, né, no supermercado, que você não tem ideia da quantidade de açúcar, de glicose que tem ali naquele alimento, né? Então, muitas vezes você fica lá evitando de comer um pedacinho de chocolate, você fica evitando de comer alguma coisinha e você não olha para tudo aquilo que você está ingerindo ao longo do seu dia, onde você não evita achando que é saudável, por exemplo, comer uma massa integral, por exemplo, tomando um suco de caixinha light, como por exemplo, tomando algum energético para você treinar, e você acha que o que está te atrapalhando é o seu pedacinho de chocolate. Na verdade, o que mais atrapalha, segundo essa pesquisa, 43% do açúcar que você consome diariamente vem dos pães, das massas, dos cereais integrais e dos produtos industrializados. Então, é importante eu quis trazer essa pesquisa porque a gente às vezes se engana achando que o que atrapalha é o açúcar. Então eu tiro o açúcarzinho do meu café, é importante que eu tire, achando que isso por si só vai ser suficiente. E aí não vai, porque eu estou me entupindo de carboidrato através das massas e dos produtos industrializados, e é por isso que eu não consigo ter resultado e eu não sei o que fazer. Aí eu procuro fazer a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do que você quiser, a dieta do sono, vou em 500 nutricionistas, me matriculo em milhões de academias diferentes, faço tratamento estético, tem gente que vai até para fazer cirurgia e não consegue resolver o problema, porque a causa do problema está na ingestão dos carboidratos de uma forma geral. Ok? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma observação. A princípio não, mas então era um pouco isso que eu estava falando. Então, a gente com esse hábito, falando aqui da alimentação, eu fecho esse ciclo dos 7 hábitos que interferem no seu emagrecimento. Então, mais uma vez retomando, eu falei de 7 hábitos, eu falei de atividade física, eu falei de sono, eu falei de mastigação, eu falei da ingestão de água. Eu falei sobre a importância de ter uma rotina de fazer refeições sempre nos mesmos horários. Falei de atividade física, ou seja, todos os hábitos que de alguma forma interferem no seu emagrecimento. E hoje eu deixei para falar sobre a alimentação, que é o hábito mais impactante, é aquele que vai te trazer o melhor resultado se você conseguir fazer escolhas saudáveis baseadas nesses 3 macronutrientes, eliminando de uma forma gradativa ou de uma forma significativa o carboidrato industrializado da sua alimentação, para que você tenha grandes resultados. Então faça, experimente e você verá e sentirá o resultado no seu próprio corpo. E aí quando você começa a acreditar, você vai ver que isso é possível e quanto menos você esperar, você está livre do vício do carboidrato, do açúcar. Tá? É isso que eu vivenciei na própria pele, tenho experimentado com os meus clientes no dia a dia com resultados incríveis, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, coloca aqui nos comentários, entre em contato comigo. Eu deixei aqui no corpo do texto dessa live um link para você fazer parte da minha lista de transmissão, para que você receba informações, conteúdos e dicas semanais a respeito de emagrecimento, para que você possa fazer parte dos meus grupos de emagrecimento à medida que eu for lançando. Peço para que você também curta a minha página, convide as pessoas, compartilhe isso com mais gente, para que mais gente curta a minha página e receba mais informações a respeito de emagrecimento, porque como eu falei para vocês, a minha missão é tornar o mundo mais leve, fazer com que as pessoas consigam obter resultados reais de emagrecimento e possam viver de uma forma mais feliz e plena com o próprio corpo, né? Que voltem a ter a liberdade que não tem, que vivem aprisionadas por conta do corpo e todas as consequências que isso traz no dia a dia, e que eu consigo perceber isso atendendo e conversando com as pessoas que estão acima do peso. Enfim, quantas dores e quantas situações ruins essas pessoas passam por conta do corpo, e elas não conseguem se desvencilhar disso. E eu reconheço o quanto que é desafiador o processo de emagrecimento, e por isso que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui, para que eu possa te ajudar a conseguir ter os seus resultados, ok? Então, se tudo que eu falei aqui para você fez sentido, se acrescentou alguma coisa, por favor, compartilhe essa live com mais gente, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, ok?
E eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês e semana que vem estaremos de volta com mais uma live, ok? Então, obrigado, boa semana e fiquem com Deus.